O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, donde não havia muita terra. As sementes logo brotaram porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 ou de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância. Mas as pessoas que não têm será tirado até o pouco que têm. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e los cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola del semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não compreende, vem o maligno e rouba lo que lhe foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo la recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo e de momento, quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e esta não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e la compreende e produz frutos. Uno dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem se sentar. Na época de Jesus, dice a Escritura que o Senhor sentou-se na barca. Pregar sentado na época de Jesus, los sumos sacerdotes y los mestres da ley, sentado era una postura de quien está pregando. Tenemos misionarios en Nigeria. Y en Nigeria también los padres hacen la pregación sentados. Nós não, né? Mas tudo bem, por que Jesus falava em parábolas? Le perguntaram. E é que o povo antigo era ordinariamente pessoas humildes. E o Senhor utiliza a palavra, as parábolas, porque as parábolas não deixavam de ser pequenas comparações com as coisas ordinárias para eles compreender melhor
lo que él estaba pregando. No evangelho de hoje, ele fala del semeador que salió a semear. Era como se estivesse, de alguma maneira, dividindo as pessoas presentes em 4 grupos. 4 é um número bíblico que indica universalidade. 4 grupos. E a pergunta que ele fazia a cada um desses grupos: ¿la palabra tem produzido alguma mudança em tua vida? Então, uma pergunta que também nos devemos fazer hoje: ¿la palabra de Deus tem produzido alguma mudança em tua vida? Bom, então agora vamos a ver os 4 grupos. Primeiro grupo. Sabe de uma coisa? Eu não compreendo, diz a gente, a palavra, a Bíblia, porque a Bíblia é algo muito complicado. Na verdade, de todo o que eu escuto, não fica quase nada, dizem muitos. E Jesus comparou essa primeira situação com a semente que caiu à beira da estrada. Veio um maligno, roubou o que foi semeado e, claro, não nasceu nada. ¿Sabe por quê? Porque não compreenderam o que havia sido anunciado. E o recado é muito simples. Nós devemos prestar mais atenção quando se proclama a palavra de Deus. E devemos pedir a assistência do Espírito Santo para poder compreender o que nos é leído. E vamos ao segundo grupo. E a gente diz: eu fico muito feliz quando escuto a palavra de Deus. Eu gosto demais. Se ela faz um efeito, acho que muito pouco, né? Na verdade, quando a gente volta para a vida real, parece que todo o que nós escutamos não tem sentido nenhum. E o Senhor poderia perguntar: ¿ese es tu caso? Jesus comparou essa situação a la situação com que a semente caiu em terreno pedregoso. Nasceu, não colocou raízes e morreu queimada por el sol. A palavra de Deus que nós escutamos deve desenraizar na vida de nós. Não deixar que a palavra penetre sino na nossa própria vida. O recado é simples: dedicar mais ou maior tempo à escuta da palavra de Deus. Devemos rezar mais para que essa palavra que nós escutamos produza fruto. E vem um terceiro grupo, né? Já vamos no terceiro grupo. E a gente diz: olha que coisa linda, que bênção a palavra de Deus na minha vida. E na hora que eu escuto a palavra, vem uma alegria imensa em mim. Mas depois se vai esvaziando no corre de todos os dias. No meio de todas as nossas preocupações diárias e de tantas distrações. ¿Ese es el caso de alguno de vocês? E Jesus comparou essa terceira situação com a semente que caiu no meio de espinhos. Crecieron los espinhos o la planta y los espinhos sufocaron la planta. Y nos preguntamos, ¿qué serían esos espinhos? Él lembró algunas cosas, entre otras, las preocupaciones pelo mundo y la ilusión da riqueza. Yo pregunto para vocês, ¿es bom tener una conta bancaria? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Es bom ser rico? ¿Sí o no? Também, por que não? Mas é bom se empenhar tanto e não querer saber de Deus para cuidar de nossas riquezas. Aí sí que não. Aí sí que não. ¿Eh? Las preocupaciones del mundo y la ilusión de riqueza sofocan la palabra que está en nuestro corazón
y la torna estéril. Y en el último grupo, cuarto grupo, la persona dice así: soy muy feliz, porque la palavra en ela eu encontro o próprio Jesus que está me falando. El próprio Jesus que está me falando. E essa palavra de Deus, esse Jesus que está me falando, modificam dia a minha própria vida. Olha que coisa linda. Estou me tornando um cristão mais amoroso e um cidadão mais consciente. Cristão mais amoroso em el amor a Deus. Cidadão mais consciente em ajuda a seus irmãos, principalmente aqueles que mais precisam de nós. E aí diz o Senhor, e uns produzem fruto, 30%, 60%, 100%, né? A palavra de Deus está dando fruto na tua vida? Sim, Padre, ok, bendito seja Deus, mas ainda pode dar mais frutos se tu permites, escutas e aderes à palavra de Deus. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre ele seja louvado. Creio em Deus, Pai